Olá para você que está acompanhando a nossa programação aqui na Rádio Web Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos falar sobre atualizações na Carteira Nacional de Habilitação 2026. Falar também sobre outras atualizações do Detran aqui em Roraima com o José Raimundo Rodrigues, que é diretor de cadastro de condutores e veículos do Detran aqui do nosso estado. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Beatriz. Estamos aqui às ordens para algum esclarecimento que tiver ao nosso alcance. E vamos começar explicando, então. Foi atualizado agora, tem uma novidade que é a atualização automática da CNH. Conta pra gente como é que isso vai funcionar. Essa é uma das novidades, né? Uma das, digamos, centenas de novidades que uma nova resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e da Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, colocaram em vigor a partir do dia 10 de dezembro do ano passado. Então, mudou praticamente tudo, né? Então, se você, por exemplo, se o seu processo de obtenção de CNH ele foi aberto até no dia 9 de dezembro, ele está pelas regras antigas. Se você abriu no dia 10, regra nova. Se a sua carteira vencer no dia 9 de dezembro de 2025, regra antiga. Se vencer o dia 10 de dezembro, um dia seguinte, no dia 10 de dezembro, regra nova. E o que significa essa regra nova? Você não precisa fazer absolutamente nada para renovar. Se você não obteve, não foi multado no ano anterior, vai chegar no seu aplicativo, antigo Carteira Digital de Trânsito, CDT, que agora chama-se CNH do Brasil, vai chegar a tua carteira renovada por aquele período, dentro daquela tabela que nós temos de idade, né? Até 50 anos, 10, a mais de 50, 5 e assim por diante, sem nenhum custo, inclusive. Eu acho que de todas as medidas que o governo federal, em conjunto com os Detrans, colocar em prática, essa é a melhor medida, porque ela premia o bom condutor. Ele faz com que o condutor, que não seja multado no ano anterior, tenha a renovação da sua carteira de modo mais simples possível. Não precisa fazer absolutamente nada. Vai chegar a renovação no seu celular, direitinho. E isso sempre que se discute multas, regras, acidente, o trânsito em geral, discutida a forma de você beneficiar os bons condutores, de você incentivar uma cultura diferente no trânsito, para você ter menos acidente, menos danos material, menos mortes no trânsito. Então, essa é uma das medidas que eu acho muito, muito importante dentro desse pacote de mudanças que foram implementadas no dia 10 de dezembro. E como é que o condutor ele faz para conseguir acessar esse novo documento, e talvez querer ter ele em mãos? Hoje em dia a gente tem o Gov também. Eu acredito que boa parte dos condutores, se não a totalidade, ele já dispunha, né, do antigo CDT, que era a Carteira Digital de Trânsito, que agora é a CNH do Brasil. Tudo que estiver relacionado a trânsito, a sua relação com o Estado, com o município, com o governo federal, e que envolva trânsito, essa relação é feita através desse aplicativo. E, inclusive, a renovação automática. Você não precisa fazer nada. Se a sua carteira ela venceu do dia 10 de dezembro para cá, e você tem um aplicativo, Carteira Digital de Trânsito, hoje CNH do Brasil, você vai abrir agora e vai ver que foi renovado, caso você não tenha tido nenhuma multa no ano anterior. Eu tive um colega agora recente que ele viu que a carteira, a CNH dele ia vencer e ele deu entrada na renovação pela autoescola, até porque ele queria mudar de AB para acrescentar mais uma categoria, né, a C, se eu não me engano. E aí ele viu que a dele, depois que ele deu entrada, pagou todas as taxas, né, de aqueles exames que eram padrões até anteriormente essa atualização, e depois ele viu que já tinha sido renovado automaticamente, né? Ele tem como reaver algum valor desse? Ele tem como reaver a renovação,
né? Agora, alterar, incluir uma categoria a mais, já tem um custo. Então, ele vai possivelmente ser ressarcido pelos valores que ele pagou para renovar, né? A taxa de renovação, e vai manter o pagamento dos valores referente à inclusão de uma nova categoria. Mas em relação à só renovação, não precisava Não, mesmo, não né? precisa. Se a carteira dele venceu do dia 10 de dezembro para cá, ele já vai ser renovado automaticamente. Olha aí, notícia boa já então, né? Sim. Aconteceu com uma prima minha, a Fernanda também, é mesmo jeito. Ela ligou para mim e perguntou: primo, como é que eu faço para renovar a carteira? Eu falei: faça isso assim, 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 assim. Aí ela foi lá e pagou a taxa. Quando ia fazer a biometria, primo, já chegou a renovação automática. Eu falei: você não me falou que ia vencer depois do dia 10? Se falasse, eu ia dizer que não. Você não precisa renovar, que vai chegar no seu celular a renovação automática. Então tá tranquilo para Tá essas tranquilo pessoas, né? para essas E pessoas. por que esses benefícios são concedidos? Você falou em relação aos acidentes. Aqui em Roraima, por exemplo, no momento, acho que do ano de 2025, agora a gente entrando em 2026, teve um aumento, uma diminuição nos acidentes de trânsito, ou no número de multas aplicadas também aos condutores em Roraima? Olha, primeiro acho que a questão financeira mesmo, né? Para você renovar uma carteira pelas regras antigas, você desembolsaria, você gastaria em média R$ 500. R$ 500 é um valor significativo para todo mundo, né? Exceto para os muitos ricos, né? Mas para nós, que somos assalariados, é um valor que significa bastante. É uma compra no supermercado bastante significativa, né? 2 finais de semana jantando fora, significa muita coisa, R$ 500. Imagina você não pagar esses R$ 500 para ter o benefício da renovação da sua carteira. Apenas pelo fato de você não ser multado, eu acho que é uma medida que vai diretamente na sua consciência. Eu não posso ser multado, porque se eu for multado, eu não vou ter o desconto de R$ 500 quando eu for renovar minha carteira. Uma multinha que custa R$ 90, R$ 100, ela vai implicar, né, na não concessão desse benefício. Portanto, eu acho que o primeiro aspecto é o financeiro. E depois, o aspecto educacional mesmo, né? O Brasil ainda é um país muito em que a educação para o trânsito, já falei contigo aqui outras vezes, é uma questão a ser discutida, né? É um Brasil que a violência do trânsito, danos materiais, mortes, acidentes, é muito alto. E que Tá. gera, na verdade, encaminhar, né, o recurso de todo mundo, né, o recurso do Estado para recuperação de pacientes, né, acaba que gasta realmente muito com Exatamente. saúde Então você também. vê que grande percentual dos leitos dos hospitais de todo o Brasil, estado rico, estado pobre, sul, sudeste, norte, nordeste, vai estar lá de 10, cada 10, 4 ou 5 pessoas que sofreram um acidente de moto ou de carro. Então é um número absurdo. Tratar uma pessoa dessa, e às vezes você não trata, tem que amputar uma perna, tem que amputar um dedo, tem que amputar um braço, tem que ficar com sequela neurológica, então é muito grave. Então, por isso que todas as medidas que vierem com o objetivo de tornar o trânsito melhor, menos violento, com menos vítimas, eu acho que são importantes. Em relação às mudanças propostas pelo governo federal, da outra vez que eu tive aqui, eu lembro que eu falei dos processos de obtenção das CNHs no Brasil e nos outros países. Tipo, países primeiro mundo, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Inglaterra e tal. Cada país tem a sua regra. O Brasil é um dos mais caros e mais burocráticos, porque foram acrescentando coisas, obrigações, testes, exame, taxas, que chegou ao ponto de estar insuportável. Eu, como cidadão, eu sou da opinião de que o valor era realmente muito alto, né? Porque quando você não cura uma ferida usando uma receita médica, você vai arriscar muito usando remédio caseiro. Você vai colocar remédio que uma tia disse, uma folha de tal coisa. Toma um chá de tal coisa. Você vai arriscar muito, né? Quando você vai no médico, faz exames, identifica a sua patologia, a sua ferida, você coloca o remédio adequado e você sara rapidinho. O remédio adequado para o trânsito é a educação. O Brasil nunca encarou o trânsito como uma prioridade educacional.
Apenas algumas escolas particulares, como o Sistema S, SESC, SENAI, SESI, eles fazem a educação do trânsito no pré-escolar. Então, a criança está lá com 5, 6 anos e está aprendendo as regras do trânsito. No ensino médio também. Então, o Brasil deveria adotar, mas opta por não adotar. Então, vai pagar um preço muito alto. O jovem que não aprende trânsito na escola, não aprende em casa, vai aprender aonde? Na rua, na marra, provocando acidente, gerando morte de pessoas e tudo mais. Então, de todas essas mudanças aí. E aí tem o cunho financeiro, o governo novamente foca no cunho financeiro. Ele focou no cunho financeiro quando foi para aumentar os preços e para, digamos, profissionalizar o processo de CNH. Tornar ele mais rígido, mais exigente e tal. Ele foca na questão financeira, pagar mais taxa, pagar mais exames e tal. E agora ele foca também na questão financeira inversa, que é diminuindo esses custos para o cidadão obter a sua CNH e renovar a sua CNH. É uma medida que nós acreditamos que vai surtir algum efeito, tanto no aspecto financeiro, como eu falei, vai economizar para a renovação R$ 500, quanto no aspecto geral, que vai reduzir. Mas não é o ideal ainda. O ideal é quando o Brasil acordar, quando o governo federal, como patrono das normas educacionais, dizer, não, a partir desse ano, nós vamos instituir regras, a educação para o trânsito vai ser matéria curricular, da grade do ensino fundamental, médio, ensino médio, pré-escolar. Então, aí a gente vai começar a ter uma mudança no trânsito. E aí mudar a cabeça das pessoas, né? Principalmente. E ainda em relação a essa atualização gratuita da CNH, existe a possibilidade de conseguir ela impressa também? E para imprimir tem um valor a ser cobrado? Porque o digital automático é gratuito. O que é gratuito? A renovação automática, porque não tem custo, né? É um clique no programa de computador e vai renovar a sua carteira automática. A carteira impressa, ela tem um custo. Existe uma empresa terceirizada que faz essa impressão. E não é baratinho, é quase R$ 200 a impressão. Porque é um papel, quase um papel moeda. Então tem regra de segurança, código de segurança, tem uma série de coisas na carteira que faz com que ela seja um pouco alta. Então o Detran não tem como arcar com o custo dessa renovação da impressa. Então, se a pessoa optar por não ter impressa, vai ser renovado, né, para o celular e vai estar tudo bem. E tem essa opção também, né? Tem uma opção. Se ele optar pela renovação impressa, ele vai ter que pagar a taxa. E aí, só relembrando, mesmo que a pessoa não tenha cometido nenhuma multa, né, durante o último ano, existe algum outro critério que talvez impeça da carteira se renovar automaticamente, questão da idade, ou outro critério? Condenação judicial. Se você cometeu crime fora do trânsito, às vezes a pena inclui suspensão de CNH. Vários julgamentos, a justiça, às vezes, né, até você dever, hoje, né, a lei permite que o juiz suspenda a sua CNH, até por dívida. Então, se você tiver uma sentença desfavorável a você, porque você está devendo determinada empresa, determinada pessoa física. Ou cometer um crime mesmo. Ou cometer um crime fora do trânsito, mas a justiça determinou a suspensão de sua CNH, ela não será renovada. Então tem que verificar também outras dívidas, isso, né, com o sistema mas de justiça. São raros os casos, né? Geralmente a justiça, porque a CNH, ela é um instrumento de trabalho também, né? Então as pessoas usam para dirigir Uber, táxi, para levar o filho para a escola, para dirigir carreta, caminhão e tal. Então, geralmente, o judiciário tem um olhar humanizado para esse lado, e se não foi o crime muito grave, né, ela geralmente não aplica essa sentença de suspensão da CNH. Às vezes ela é aplicada num segundo momento, quando vem uma condenação para determinar um tipo de pena, e essa pena não satisfaz, né, o cumprimento do crime, o acerto da pessoa com o Estado, com a justiça, aí vem em segundo plano, numa segunda opção,
a suspensão da CNH justamente porque é uma coisa importante, vital para o cidadão. Então, a justiça usa ali isso para pressionar o cidadão a adimplir, né, a cumprir com suas obrigações com determinados setores, determinados casos, para poder reaver a sua CNH. Que bom, então existe essa possibilidade da renovação gratuita, de tudo isso, né? Mas é preciso ter essa atenção também com enfim, sua conduta enquanto Sim. cidadão na Aí sociedade. está mexendo com as duas formas de conduta, no trânsito, né? E a sua conduta como cidadão fora do trânsito. E agora, até mudando de assunto um pouquinho, mas ainda dentro do assunto trânsito, né? Entre o assunto CNH, mas também uma outra novidade é agora também as autoescolas, né? Teve até uma discussão grande, né? Uma grande polêmica, gente a favor, gente contra. O que de fato ficou definido em relação às autoescolas agora no Brasil? Ficou definido que as autoescolas elas não foram extintas. Ela continua se você resolver fazer um curso teórico numa autoescola, até com mais horas do que era exigido antigamente, 40 horas, você pode fazer. Você pode fazer 60, 80, 100 horas. Se você não se sentir seguro a ponto de fazer a prova teórica e depois partir para a prova prática, você pode fazer na autoescola a quantidade de aulas que você desejar. O que mudou foi a quantidade de horas mínimas. Que além de você ter a opção de fazer na autoescola, você também tem a opção de fazer com o instrutor autônomo. E quando eu digo mínima mesmo. É um curso. Primeiro curso teórico que você faria de meses na autoescola, você faz em horas na Senatran. No site, você busca aí, curso teórico para CNH, você vai ver vários links, busca o confiável, né? E você vai fazer aquele curso lá, online e tal, e vai fazer a prova teórica para se habilitar para a prova prática. O que mudou realmente é a não exigência das 40 horas. Agora, poucas horas, né? Vou chegar rapidinho aqui. Você consegue cumprir essa carga horária e se habilitar para o próximo passo. Além dessa mudança na autoescola, teve a introdução da figura do instrutor autônomo, que é simplificado tanto o processo de você se habilitar como instrutor autônomo, de como um instrutor autônomo habilitar os condutores. Numa carga horária mínima, também vai habilitar você para fazer a prova teórica. Passado a etapa da prova teórica, ou você optando por continuar fazendo na autoescola, ou por você fazer com o instrutor autônomo, você vai partir para as aulas práticas, de teórica para prática. Lá a mesma coisa, um processo simplificado, a quantidade de horas mínimas, né, de horas para você fazer a aula prática e fazer o teste. Com a ressalva, que é importante, se você for reprovado na primeira vez, você tem um reteste grátis. Então você faz todo o primeiro procedimento da autoescola ou com estudo autônomo, você faz a sua prova teórica, aprovado, vai para a prática, é reprovado. Aí você tem a opção de fazer um reteste grátis. O segundo já passa a ser cobrado. Ou seja, diminui muitos custos na hora de conseguir a CNH. E de que forma que isso pode influenciar também que as pessoas consigam, né, fazer agora a CNH. Tem muita gente hoje em dia que ainda dirige, que ainda pilota, né, que ainda está no trânsito sem a devida carteira nacional de habilitação. Isso deve facilitar também que essas pessoas tenham acesso a esse documento? Olha, o governo federal adotou a narrativa de que isso iria colocar 20 milhões de condutores no mercado. É como se 20 milhões de condutores não conseguissem pagar os custos da CNH antiga e estivesse, portanto, fora do sistema. Isso não é verdade. Todos os estados têm estudos comprovando que não é verdade. O que acontece, Beatriz, é que há pessoas analfabetas que dirigem, há pessoas que têm transtornos diversos que não conseguem passar na prova teórica, muito menos na prática. Então,
esse número de que 20 milhões de pessoas iriam obter a CNH caso fosse facilitado o processo, ele não é verdadeiro. Eu acredito que no máximo, aí, dando um chute aqui, uns 5 milhões, né, vai simplificar e vou conseguir passar. Mas 15 milhões de pessoas, você vê tanto em Boa Vista, mas no interior é quase a totalidade de pessoas dirigindo sem habilitação. Essas pessoas são analfabetas, não têm o controle psicológico de passar no psicotécnico, que algumas categorias continuam exigindo. Então essas pessoas vão continuar de fora. Se o governo oferecer a carteira de graça, mas exigindo as provas com o mínimo de questão possível, tanto a teórica quanto a prática, essa pessoa ainda assim não vai passar. Então, não é verdadeiro o argumento de que milhões e milhões de pessoas agora vão ter a CNH. É um argumento que não é uma narrativa do governo que ele usou para convencer quem era contra, né, as mudanças mais drásticas, mais radicais nesse procedimento, mas não é verdadeiro. Não tem como tirar. Tem pessoas que tentaram 30 vezes, gastaram uma fortuna no modo antigo e vão continuar tentando agora, se animaram um pouco agora, mas continua. A prova teórica continua você tendo que acertar o número X de questões. Mudou um foco sobre as questões, elas serão mais objetivas, né? Mas continua sendo uma prova. Há pessoas que não sabem manusear o tablet. Ela entra com recursos e pede para a prova ser impressa. Aí o órgão do trânsito, por uma questão de humanidade, permite, né, que a pessoa faça a prova no modo antigo ainda, inscrito no papel. Mesmo se a pessoa não sabe ler, não sabe interpretar uma questão. Então essa pessoa ela não vai ser aprovada nunca. Nem na regra antiga, nem na regra nova e nem na regra e nem sem regra, se um dia deixar de exigir as atuais regras com novas normatizações, mesmo assim não vai passar, porque é uma questão de educação mesmo, educação, como eu falo, no sentido educacional, de ler, escrever, compreender um texto, responder uma pergunta, usar um tablet, então é complicado. E aí, diante de tudo isso, como é que você enxerga e quais desses impactos, né, para quem vai tirar a CNH com um professor, né, com um instrutor autônomo? Ao contrário do que eu falei, que há pessoas com muitas dificuldades de ler, compreender um texto, usar um tablet, de fazer a prova e passar, há pessoas que realmente não tinham condições financeiras. Pessoas inteligentes, jovens, 20 e poucos anos, que conseguem ler um texto e entender. Essas pessoas, elas passarão agora, porque o custo foi reduzido drasticamente. Então, você, em vez de ficar 2 meses numa autoescola, você vai ficar 3 dias andando com o instrutor autônomo e vai dizer, olha, já consigo fazer a prova prática, vamos para a prova prática. Ele vai e passa, porque é uma pessoa que tem 20 anos hoje e dirige o carro do pai desde os 15. Então essa pessoa vai passar. Né? Então, nesse aspecto, a medida ela é sana. Mas, como eu te falei, não atinge os 20 milhões de brasileiros que estariam sem CNH. Atinge aí no máximo, no Brasil inteiro, os 25% disso. Que é uns 5 milhões aí no máximo. Que é os 5 milhões. E quais são os requisitos para um instrutor também autônomo? Ele precisa ter algum conhecimento pedagógico também para poder ministrar essas aulas, para poder conseguir também essa autorização para se tornar um instrutor autônomo? Ele precisa estar habilitado, ele precisa estar em dias com as suas obrigações civis e militares, ele precisa fazer um curso online na Senatran, que também é rapidinho, faz lá, se habilita, vai, informa ao Detran, ele não vai pagar taxa nenhuma para se inscrever no Detran, a medida já eximiu ele de pagar essa taxa, ele vai informar o Detran, a partir de hoje, meu nome é José e eu sou instrutor autônomo de trânsito. Vai anunciar nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, onde ele quiser anunciar, as pessoas vão procurar ele vai ensinar as pessoas a dirigir no próprio carro dele ou no carro da pessoa, né? E aí, como eu te falei, quando a pessoa disser, eu já estou em condição de fazer a prova prática, ele vai lá no carro da pessoa ou no carro dele,
vai fazer a prova prática. Se for aprovado, recebe a CNH e toca a vida. E como é que essa pessoa, né, esse aluno, digamos assim, pode conferir a formação, a autenticidade desse condutor? Ele tem algum lugar para pesquisar, ou mesmo da autoescola? O Detran vai ter uma aba no site Instituto Autônomo. Então, se eu sou procurado pelo José Silva, eu posso conferir no site do Detran se o José Silva é habilitado como Instituto Autônomo. Se não for, não adianta fazer, que na hora de fazer a prova, o Detran vai exigir a inscrição dele, né? Então, é uma questão de... Como você tem o cuidado de comprar um site confiável, mantenha essa regra. Certifique-se de que o Instituto Autônomo que se apresentou para você, que se anunciou para você, é a questão da autorregulação, né? O próprio mercado vai regular. Se uma pessoa não anuncia que, que é Instituto Autônomo de Trânsito, uma pessoa procura no Detran, ele não é, alguém já vai saber. Alguém já vai dizer, olha, fulano de tal está anunciando aí no Instagram, no WhatsApp, que é Instituto Autônomo, ele não tá cadastrado no Detran. Não está inscrito no Detran. Então ele não é confiável. E assim por diante. Existe uma fiscalização, então, na hora de fazer, por exemplo, a prova. Só faz a prova se o instrutor Sim, tiver lá sim, inscrito, então. sim. Você só vai obter a possibilidade de você fazer a prova, tanto teórica quanto prática, né, se for levado por uma pessoa inscrita no Detran. No caso, é uma forma de evitar fraudes também, né? Sim, sim. O sistema antigo ele estava bem consolidado. Ele estava bem em relação à fraude. Você ainda ouve falar de fraudes, mas são aquelas fraudes tipo assim: se você falsifica uma identidade, se você falsifica um passaporte que tem várias folhas, é, inscrição holográfica de segurança e tudo mais, por que você não falsificaria uma CNH? Então, é o tipo de falsificação documental. O processo em si de obtenção da CNH, ele estava bem consolidado e vai se manter. As autoescolas vão fiscalizar os autônomos vão fiscalizar a autoescola e a sociedade, os interessados, fiscalizam todo mundo. Acredito que nesse aspecto nós estamos bem avançados, né? Com redes sociais. Se eu souber, por exemplo, que alguém está habilitado, está dizendo que é Instituto Autônomo, mas não está escrito no Detran, eu mesmo vou tomar a iniciativa de informar o pessoal, não faz com ele não, que ele não tem habilitação. Procura outro nome que tem o nome lá cadastrado no Detran. E é possível denunciá-los? Sim, com certeza, com certeza. E agora, na sua visão, né, de que forma que todas essas atualizações, tanto da automatização da CNH, quanto também dessa mudança, né, na hora de conseguir a habilitação mesmo, né, fazer as aulas práticas, as teóricas e por fim, a prova e conseguir a CNH, de forma que isso democratiza mesmo o acesso à educação no trânsito, o acesso também à possibilidade de trabalhar, né, com a forma de motorista remunerado, seja como um motorista de aplicativo, de táxi lotação, mesmo com transporte escolar, com um motorista de empresa ou um caminhoneiro, de forma que isso democratiza tanto a educação quanto também o trabalho aqui no Brasil. Sim, com certeza. E a base, como nós estamos falando aqui, é a educação. Tudo que vier para contribuir através da educação, seja direta ou indireta, como essa obtenção da CNH renovada em um ano sem multa, é uma forma de você fomentar a educação para trânsito indireta, né? Ou se daqui a 6 meses, um ano, os governos municipais, estaduais, federais resolver implementar mais a educação no trânsito, o nosso programa de educação no trânsito ele está em funcionamento. Mas é um programa feito com os recursos do Detran. Então, atinge um número significativo, já atingiu quase 2.000 pessoas desde que foi implantado, sim. Mas imagina 2.000 pessoas para um estado que tem 200 mil jovens. Não tem sentido, né? Ainda, né? Mas, assim, a questão da formiguinha, né? Você fazer um trabalho de formiguinha, a sua parte você está fazendo. E todos os Detrans fazem isso, no Brasil inteiro. Então, os Detrans mais fortes, mais economicamente falando fortes, eles têm centenas de milhares de CNH cidadã
que é onde a pessoa obtém a sua CNH totalmente grátis, passando por qualquer processo que seja, era no processo antigo e vai continuar sendo nesse processo novo, sem nenhum custo, né? Então, via educação, o jovem do ensino médio fica lá, faz as aulas e já se habilita a fazer a prova teórica, a prova prática, porque a prova teórica ele é feita durante o curso. No momento que você obtém o certificado, é até a sua parente lá que cuida disso, lá no Detran. No momento que você obtém o certificado de participação no jovem condutor, você já se habilita a fazer a prova prática. Você já pula uma etapa importante. Mas ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando sobre regra de trânsito, sobre normas, sobre sinalização, sobre uma série de coisas, né? E principalmente os instrutores do jovem condutor falam muito sobre a violência, sobre a perda de vidas de jovens, principalmente, né? Falando de jovens para jovens. A pessoa tinha 18 anos, morreu num acidente, ficou tetraplégica, perdeu o sentido da vida, então é tudo muito complicado. Mas está fazendo a sua parte. Esses programas merecem ser ampliados, já que o governo não tem um programa oficial de implementar a educação para o trânsito como disciplina obrigatória, pelo menos deveria permitir que fosse uma alternativa de ensino. Aí sim, aí você tiraria milhares de jovens que fecham a idade de 18 anos e não tem condições de obter a CNH, e não se engane, Beatriz, não se engane, mesmo com as mudanças, mesmo com o barateamento de custos, há famílias, nesse momento, ouvindo a gente, que não tem condições de tirar R$ 100 do orçamento para pagar um instituto autônomo de trânsito, R$ 50 para pagar uma taxa, R$ 192 para pagar os exames médicos. Nós estamos falando aqui dos mínimos que foram estabelecidos pelas novas regras. Mesmo assim, significa um custo médio aí de 900, R$ 1.000, e as pessoas que não têm esse valor. Não tem. Se tirar, vai faltar comida, né? Então, nós estamos falando aqui de um país onde há muitos jovens que gostariam de ter a CNH para buscar um emprego, mas não tem, porque realmente não tem condições financeiras. Nem de pagar 3 mil, como era antigamente, 2.500, R$ 3.000, e nem de pagar agora 900 mil reais, mais ou menos quanto ficaria o custo, quanto ficará o custo, né, de uma nova CNH. Ou seja, é um país diverso com muitas realidades, e aqui em Roraima não é diferente também. Sim, com certeza. Por isso que a CNH solidária, que a CNH cidadã continua existindo. Continua existindo e é muito importante. Você não imagina a cara de felicidade de pessoas ao receber essa CNH. As pessoas choram, se emocionam. Olha, eu estou há 10 anos, estou há 5 anos lutando para obter, nunca consegui juntar dinheiro para fazer a CNH. E tá lá, agora eu vou buscar um emprego, agora eu vou poder buscar meu filho sem fugir da blitz. Agora eu vou fazer isso, assim, eu vou buscar minha esposa no trabalho, vou buscar meu marido no trabalho. Então, é uma coisa interessante. É um instrumento de cidadania, a carteira de habilitação. É uma coisa libertadora para quem dirige. Mesmo que você não tenha carro ou moto, você tem que ser habilitado, porque em algum momento da tua vida, você vai precisar dirigir um carro, uma moto na emergência para salvar uma vida. Você vai estar trafegando aí, vai ter alguém passa mal dirigindo um carro, você tem habilitação, pega e dirige, leva para o hospital. Então é uma coisa mais ampla do que a gente pode imaginar como um documento pessoal importante para mim. Ele é importante para todo mundo, para a família. Se você está numa festa com 10 pessoas, um passa mal, quem é que vai levar para o hospital? Quem tem a CNH, quem tem habilitado. Então é um documento muito importante. E para conseguir essas informações sobre a CNH cidadã, a pessoa que tem dúvida pode ir no Detran tirar dúvidas? Nós temos postado, tanto no site quanto no Instagram do Detran, as informações. Inclusive eu te mandei aí, se você resolver depois fazer um outro material sobre o passo a passo da nova CNH, ele pode ser feito usando esse guia que o pessoal lá do setor fizeram. São 11 passos aqui do zero, que começa com pré-cadastro no aplicativo CNH do Brasil e termina com o 11º passo, que é a emissão da CNH.
Mas esse passo a passo aqui tem disponível no Detran Roraima também? Tem, tá no site Que é, e tá no Instagram. que é detran.rr.gov.br. Lá Isso, você acessa, então, a isso. esse passo a passo também, como tirar a CNH, os Exato, valores exato. e tudo E mais. aqui tem bem desenhadinho, direitinho, onde você procurar, que site você entrar, aquelas questões que são mais de uma opção. Você pode fazer assim o assado, também está dizendo, você pode fazer assim. Você pode fazer na autoescola, ou no Detran, ou no Instituto Autônomo. Você pode usar o carro da autoescola, você pode usar o seu carro, ou o carro do instrutor. É você que vai escolher a forma como você vai partir para esse desafio de obter a sua CNH. Aqui tem as informações também que permanecem do exame psicotécnico, do exame médico e oftalmológico também, Sim. né? Houve uma redução dos valores. Esses exames aí estavam 200 e poucos reais. Houve uma redução e agora, segundo a norma da Senatran, não pode custar mais que R$ 192. Os dois exames. Então tá aqui as informações. Então, para você que está nos ouvindo agora, acessa lá www.detran.rr.gov.br. Lá você busca o passo a passo para a CNH do Brasil. Aí tem lá valores 2025, todas as informações. Eu queria agradecer a sua participação, a explanação aqui das novas atualizações, as explicações. Muito obrigada. E vou deixar esse espaço também para você fazer suas considerações. Mais uma vez, obrigado. Continuamos aí enquanto estivermos lá no Detran. E depois, como cidadão, sempre gostei de me informar, de debater, discutir, de comunicar sobre essa questão do trânsito, porque é uma coisa que afeta muita gente, né? Não tem uma pessoa nesse Brasil que não tenha tido alguma vítima do trânsito fatal próximo de você, um parente, um amigo, um colega de trabalho. Então, todos nós já sofremos um pouco. E o ideal é que a gente sofra menos, né? Que essas mudanças não seja apenas no aspecto financeiro, reduzir os custos, mas fazer com que as pessoas permaneçam vivas no trânsito, né? Que isso é o mais importante. Então é isso, muito obrigada e que seja um 2026, então, com essa redução de acidentes no trânsito, com redução de vítimas, sejam fatais ou não, que não aconteça mais tanta tragédia realmente no nosso trânsito, principalmente aqui na capital Boa Vista, onde registra o maior número. Então, mais uma vez, muito obrigada, enfim, parabéns para o Detran, aliás, pelas iniciativas, e assim a gente vai encerrando, então, mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui e vale lembrar que você pode acessar essa e outras entrevistas nos canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!